Fala jovem, beleza? Professor Alex na área mais uma vez. Nessa nossa aula, é uma aula especial, nós iremos finalizar, enfim, a matéria de acústica. Tu já parou para pensar no que nós vimos nessa trajetória de acústica? Primeiramente, né? A acústica é uma parte da matéria de ondulatória muito importante pelo fato de que o som nos causa fisiologicamente algumas sensações, né? Lá do começo nós vimos aí as definições do que é uma onda sonora, né, quanto à sua natureza, a sua forma de propagação, beleza? Nós vimos também ali as qualidades fisiológicas do som. Lembra disso, né, pessoal? Altura, timbre e intensidade. Altura nós conseguimos distinguir o que é agudo de grave. Timbre, nós conseguimos distinguir o que é som de flauta, o que é som de violão, o que é som da voz do seu pai ou voz da sua tia, por exemplo, né? E a intensidade, você consegue diferenciar o que é um som forte de um som fraco. Falamos também sobre alguns fenômenos, né, ondulatórios, destaque aí alguns fenômenos ondulatórios aplicados na acústica, é claro. Com destaque aí, por exemplo, para a reflexão, né, que tem aqueles subfenômenos, né, de eco, reverberação e também o reforço, não é isso? Bom, passamos por isso tudo aí, falamos sobre a parte de ondas estacionárias e caímos aqui também na aula de hoje. Tá legal, pessoal? Essa aula de hoje, rapaziada, é uma aula sobre um assunto final, evidentemente, de acústica, beleza? Muito importante, tanto na aplicação na física como no nosso dia a dia mesmo, tá, pessoal? E para a aula de hoje nós estamos falando do efeito Doppler. Pessoal, por acaso, ao atravessar a rua, uma avenida, enfim, tu já ouviu isso aí? E essa reportagem aí? Tu já ouviu falar, já viu alguma viagem que você fez com a sua família? Tu já viu alguma coisa assim? Já ouviu falar? Dá uma olhada. A viagem de Natal voltou a contar com reforço na fiscalização. Os radares móveis, que ficaram inoperantes por 4 meses por determinação do governo federal, voltaram às estradas após uma decisão judicial. Bom, para começar, pessoal, o nome efeito Doppler foi uma homenagem a Johann Christian Andreas Doppler. Viveu no século XIX, como você pode ver aí, que foi uma pessoa que conseguiu deduzir, tanto quantitativamente como qualitativamente, o que é o efeito Doppler. Beleza, pessoal? Eu costumo dizer que o efeito Doppler ele apresenta dois personagens, né? Uma fonte sonora, aquela que vai criar as ondas sonoras, e um observador, aquele que vai perceber essas ondas sonoras. Tudo bem? Veja bem, galera, se a fonte e o observador estiverem em repouso um em relação ao outro, o efeito Doppler não acontece. Tudo bem? Por exemplo, agora, né? Eu estou parado e a minha voz está sendo captada por esse microfone. É como se eu fosse a fonte e o microfone fosse o observador, digamos assim. O microfone está parado e eu estou parado, então a onda que eu estou criando chega nesse microfone da forma como ela realmente é, pelo simples fato de que nós estamos relativamente parados. Tá legal? Agora, se a fonte sonora e o observador estiverem em movimento, pessoal, aí o efeito Doppler acontece. Aí, a fonte sonora ela vai emitir uma onda que não será exatamente a mesma onda que será percebida pelo observador. Então repara nessa definição aqui, pessoal. Caso uma fonte sonora que emite um som de frequência original, F, né? Não vou colocar valor agora, né? Então eu tenho uma fonte que ela emite um som de frequência F. Caso essa fonte esteja em movimento relativo com um observador, então esse observador aparentemente, foca nessa palavra, tá, pessoal? Aparentemente escutará um som com frequência F'. Ou seja, se houver movimento relativo, a frequência disparada pela fonte é F. E a frequência percebida, aparentemente percebida pelo observador,
é F', de uma maneira tal que F é diferente de F'. Olha que interessante, tá, pessoal? Simplesmente isso. Você está parado e uma fonte se aproxima de você. Você não vai escutar o som igual ao que a fonte está emitindo. A fonte está parada e você está correndo na direção dela, ou se afastando dela, que seja. Independente quem está parado, quem está em movimento, se ambos estão em movimento, ou se um está em movimento e o outro parado e tal, havendo movimento relativo, pessoal, a frequência que é emitida pela fonte não é igual à frequência percebida pelo observador. Isso que é o efeito Doppler. Coloca isso na sua cabeça. Isso é o efeito Doppler. Tá legal, pessoal? Então, assim, se não houver movimento, F é igual a F'. Se houver movimento, F é diferente de F'. Beleza, pessoal? Por exemplo aqui, rapaziada, veja bem. Olha só essa cena aí, galera. Classicamente, né, quando nós falamos sobre efeito Doppler, nós utilizamos aí a fonte, a ambulância, né, com a sirene ligada, por exemplo. E repara o que está acontecendo aqui, ó. Eu coloquei dois observadores nessa tela aí, uma mulher e um homem, né? A fonte sonora, como eu falei, é a ambulância. E repare que todo mundo está parado. Os dois observadores estão parados, a fonte está parada. E digo mais, considerando que essa fonte está emitindo as ondas, né, por conta de que a sirene está ligada, como a fonte está parada, está em repouso, as ondas que saem dessa fonte são concêntricas a ela. Você lembra, né, pessoal, que a velocidade do som no ar vale 340 metros por segundo aproximadamente. Então, assim, a fonte está parada e as ondinhas elas estão saindo da fonte de maneira esférica e concêntrica. Beleza? Então, nesse caso aqui, como não há movimento relativo, a mesma coisa que vai sair da fonte, lembra lá, né? A frequência da fonte é a F e a frequência percebida pelo observador é F'. Então, F é igual a F', igual, por exemplo, né? Passado aí a pandemia, por exemplo, vou num show. Eu estou parado, a caixa de som que emite o som lá do show também está parada. Então o que o cantor lá cantar é o que eu vou escutar de fato. Show de bola. Agora, se acontecer isso aqui, ó, olha que interessante. Nesse caso, pessoal, o fato de que a fonte está em movimento, não está mais em repouso, simplesmente fará uma alteração nas ondas. Olha só que interessante, pessoal. Nós sabemos que para todos os lados a onda sonora atravessa o ar numa velocidade de 340 metros por segundo. Quanto a isso, está tranquilo. Beleza? Só que nesse caso aí, pessoal, veja bem. Nesse caso, vamos imaginar aqui então a onda que vai para frente, né? A onda sonora vai para frente numa velocidade de 340 metros por segundo. Só que para frente também vai a fonte. Ou seja, as ondas sonoras elas não partem de um lugar fixo, porque a fonte não está parada, né? Ela está em movimento. Então, cada vez que uma nova onda é gerada, essa nova onda é gerada num ponto à frente, comparado com a onda que foi gerada no momento anterior. Se ligou? Então, assim, galera, pelo fato de que a fonte está em movimento, na frente da fonte há uma concentração das ondas sonoras, enquanto que na parte de trás aqui, né, pensando que essa fonte está se aproximando desse observador e se afastando desse outro observador, na parte de trás a onda vem para trás, só que a fonte vai para frente. Então na parte de trás há um espaçamento maior em relação a essas ondas sonoras emitidas. Nesse caso aí, pessoal, a mulher ela vai escutar um som mais grave, né? Ou seja, pelo fato de que nesse caso aqui, né, a fonte está em movimento, indo para a direita, e o som que atinge a mulher vai para a esquerda, esse afastamento das ondinhas aí vai levar o que, galera? Uma onda de maior comprimento de onda, aparentemente, tá, pessoal? Foca nessa palavra, tá bom, pessoal? Aparentemente vai levar a essa mulher uma onda de maior comprimento de onda, porém menor frequência.
Então essa mulher vai escutar um som mais grave. Enquanto o homem, né, ao qual a fonte está se aproximando, vai escutar um som mais agudo. Repara só que pelo movimento da fonte, só por conta disso aí, né, pessoal, há uma aproximação aqui entre as frentes da onda emitida. Então o comprimento de onda é menor para uma frequência maior, ou seja, a pessoa vai perceber um som mais agudo. Tá certo, pessoal? Pois é. Então a primeira conclusão que nós podemos tirar aqui do efeito Doppler, pessoal, é que afastando eu tenho um som grave e aproximando eu tenho um som que é agudo. Muito bem, pessoal. Olha só, como nós estávamos vendo agora há pouco, galera, existe essa relação, né, entre se a fonte está se aproximando, se afastando e tudo mais. Vamos pensar em duas situações aqui então, para tentar relacionar a frequência aparente que o observador percebe, né, com a frequência original. Vamos tentar estabelecer uma relação matemática com isso aqui. Vamos lá? Para esse primeiro caso, pessoal, eu vou utilizar aqui a situação em que a fonte está em movimento e o observador está em repouso. Tá legal? E ainda mais, vou falar para vocês que eu vou utilizar aqui o exemplo da aproximação. Beleza? Então a frente de onda que vai atingir aqui o observador é essa frente de onda mais aproximada, né, umas das outras aí. Beleza, então? Vamos nessa aqui então, galera. Olha só. Eu vou começar com o se. Se essa fonte estivesse parada, pessoal, a onda emitida por ela teria um comprimento de onda, né? Comprimento de onda é igual a, basicamente, a velocidade multiplicada pelo período, né? Professor, não seria velocidade dividido pela frequência? Sim, velocidade dividido pela frequência ou velocidade multiplicada pelo período, tanto faz. Só que vamos imaginar aqui uma coisa, pessoal. Pelo fato de que... lembrando que essa aqui é a velocidade do som, tá legal? Pelo fato de que essa fonte não está parada, então esse comprimento de onda aqui, pessoal, que será o comprimento de onda das frentes de onda que vão atingir o observador, essas frentes de onda mais aproximadas umas das outras, devido ao movimento da fonte, esse comprimento de onda aqui vai ser um comprimento de onda que eu vou chamar de lambda linha, ou seja, um comprimento de onda aparente. Se ligou? Ele vai ser igual à velocidade do som, né, vezes o período, menos a velocidade da fonte vezes o mesmo intervalo de tempo. Então vamos pensar aqui, ó, no intervalo de tempo de um período, o som percorreu uma distância. E nesse mesmo intervalo de tempo, a fonte percorreu uma distância também. De uma maneira tal que a distância percorrida pelo som e a distância percorrida pela fonte, elas são reduzidas, porque na frente há uma compressão ali das ondas sonoras. Tá legal, pessoal? Olha só, gente, veja bem. Eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. O que é comprimento de onda aparente, pessoal? Comprimento de onda aparente vai ser o quê? A velocidade do som dividido pela frequência aparente, né? Relacionado ao comprimento de onda que é aparente, eu estou relacionando com a frequência aparente. E outra coisa, tá, pessoal? O fato de que a fonte está em movimento, isso não vai aumentar a velocidade do som, não. Tá legal? Bom, isso aqui vai ser igual a quem? De que maneira que eu posso reescrever essa parte de cá assim, galera? Bom, eu posso escrever assim, ó. Velocidade do som dividido pela frequência original. Por que a frequência original? Porque esse aqui é o tempo de uma oscilação completa da onda sonora. Então, o contrário disso aí vai ser a frequência dessa onda sonora, que é a frequência original. Beleza? Menos a velocidade da fonte, dividido também pela frequência original. Note que do lado direito da minha igualdade, eu tenho os denominadores iguais. Repetindo então o lado esquerdo,
eu posso agrupar tudo num mesmo denominador e ficar assim, ó, velocidade do som menos a velocidade da fonte. Tá legal? Bom, concluindo do lado de cá, nós temos o seguinte, vou fazer uma multiplicação cruzada aqui então. Vai ficar bem assim, ó. Frequência aparente multiplicado pela velocidade do som menos a velocidade da fonte vai ser igual a velocidade do som, ou seja, frequência vezes a velocidade do som. Beleza, então. E aí eu vou passar esse parênteses para o outro lado dividindo. Fica assim, então, ó. Frequência aparente é igual a frequência original que multiplica. Vou colocar tudo dentro de um mesmo parênteses aqui, ó. Velocidade do som em cima e velocidade do som mais nada, né? Menos a velocidade da fonte embaixo. Tá legal? Olha, essa aqui é uma primeira relaçãozinha que eu tenho entre a frequência original, a frequência aparente e as velocidades. Eu quero só chamar a sua atenção para uma coisa aqui, pessoal. Da onde que vem esse menos aqui? Esse menos veio daqui de cima, que veio daqui, que veio daqui, que veio daqui. Por que menos? Porque na aproximação eu tenho um encurtamento entre as distâncias das cristas da onda. E se fosse um afastamento? Ó, se fosse um afastamento, esse observador não estaria aqui, ele estaria aqui atrás. Por exemplo, né? Então as ondas sonoras que atingiriam o observador no afastamento não seriam ondas de menor comprimento de onda aparente, e sim ondas de maior comprimento de onda aparente. Então, se fosse afastamento, você utilizaria um mais aqui, né? Ou seja, ora você usa mais, ora você usa menos. Esse aí é o primeiro caso, tá, pessoal? Vamos pensar agora no segundo caso, então, aí, ó. Homenageando aí o campeão da NBA de 2020 na bolha lá da Disney, LeBron James, vai ser o nosso observador aí agora, então. Pensando o contrário da situação passada, pessoal, na situação passada a fonte estava em movimento e o observador estava em repouso. Nesse caso, vamos colocar o observador em movimento e a fonte em repouso. E também, assim, pegando a mesma ideia que eu peguei na situação passada, eu vou utilizar aqui o observador se aproximando da fonte. Show de bola? Vamos lá, pessoal? Primeira coisa que eu tenho aqui, gente, é o seguinte. A fonte está parada e as ondas sonoras emitidas pela fonte são ondas sonoras que são concêntricas ali, né? As esferas estão concentradas, porque não há movimento da fonte. Beleza? Só que essas frentes de onda aqui, pessoal, elas vão atingir mais vezes por segundo o nosso observador pelo simples fato dele estar em movimento. Se ele estivesse parado, as ondas chegariam nele, beleza. Só que como ele está em movimento, as ondas chegam nele mais rápido. Se ligou? Então, nesse primeiro caso aqui, pessoal, existe um movimento relativo entre o som e o observador, beleza? Tal que o movimento relativo é o quê? É a velocidade do som mais a velocidade do observador. Tudo bem? Porque ele está se aproximando. Lembra disso, pessoal? Dois corpos em rota de colisão, as velocidades se somam, né? A velocidade relativa. Se fosse se afastando, seria uma subtração. Tá legal? Bom, e nesse caso aqui, então, pessoal, vamos pensar no seguinte, ó. Velocidade é igual a lambda vezes f. Eu estou falando do som. Primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui, pessoal, é que há um movimento relativo entre o som e o observador. Então essa velocidade aqui não é a velocidade do som, é a velocidade relativa entre o som e o observador. Pensa comigo, pessoal, houve alteração do comprimento de onda emitido pela fonte? Não houve, né?
igual na situação passada, né, em que a fonte estava em movimento, e pelo fato da fonte estar em movimento, houve alteração aí nas condições físicas lá do som. Mas aqui não, né? Então esse comprimento de onda aqui é um comprimento de onda original. Agora, essa frequência aqui, ela não é uma frequência original. Por que não é, por que não é original? Porque pelo fato de que o observador está correndo na direção da fonte, mais vezes por segundo, as frentes de onda vão atingir o observador, né? Então essa frequência aí, ela só é uma frequência aparente por conta da velocidade relativa. Então frequência aparente vai ser igual a velocidade relativa dividida pelo comprimento de onda, né? Eu vou continuar lá em cima, ó. Beleza? E aí fica o seguinte, ó, frequência aparente vai ser igual a quem? Bom, a velocidade relativa é a velocidade do som mais a velocidade do observador. Tranquilão, né? E o que é comprimento de onda, pessoal? Lembrando que esse comprimento de onda é o comprimento de onda original, né? O que é comprimento de onda? É velocidade da onda sonora, né, do som, dividido pela frequência. Como é o comprimento de onda original, a frequência também será a original. Aí tu repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, e aí nós temos o seguinte, ó. Frequência aparente é igual à velocidade do som mais a velocidade do observador dividido pela velocidade do som. Tá legal? Essa aqui, opa, é a minha segunda expressão matemática que eu encontrei. Da onde que vem esse sinal de mais aqui, pessoal? Esse sinal de mais vem daqui, que vem daqui. Tá legal? Pelo fato de que o som vai para um lado e o observador vai para o lado oposto, eu somei. Agora, se ele estivesse se afastando, pessoal, o som vai para um lado e o observador vai para o lado oposto, pessoal. Bom, seria um menos. Então, ora você usa mais e ora você usa menos. Na sequência, eu vou juntar essas duas coisas que eu falei, na primeira e na segunda situação, numa fórmula só. E também te falo quando que você usa mais e quando que você usa menos. Olha só, galera, nós acabamos de ver aqui a dedução que eu fiz com vocês em relação à relação entre a frequência original, a frequência aparente, a velocidade da fonte do observador e também do som, né? Que o som propaga-se no ambiente. Beleza, pessoal? Você viu agora há pouco, galera, que na primeira dedução, na parte do numerador, aqui em cima, eu não tinha velocidade do observador. Porque você lembra que na primeira situação o observador estava parado, velocidade do observador igual a 0. E na fonte que estava em movimento, a velocidade da fonte apareceu aqui embaixo. Legal? E no segundo caso, não tinha velocidade da fonte, porque a fonte estava parada, né? Só que a velocidade do observador aparece aqui em cima. Olha que interessante, pessoal. Então, nesse caso, rapaziada, pegando o geral, pensando assim, qual que é a expressão matemática geral do efeito Doppler? Tá aí na tela, galera. A frequência aparente, F', aquela frequência que aparentemente o observador vai escutar, é igual à frequência original multiplicado por esse parênteses aqui. Velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Professor, na dedução eu consegui entender onde que eu uso ali o mais e onde que eu uso menos, né? Mas e aí? Olha, pessoal, eu fiz uma tabelinha para vocês aqui, ó, que você pode ter essa representação, beleza? Vamos lá. Na equação que você acabou de ver, tá? Se a fonte se aproxima, então você usa o menos, né? Ó, se a fonte se aproxima, você usa o menos aqui. Igual aconteceu no meu exemplo. Você lembra que no meu exemplo lá na dedução apareceu o menos, porque eu utilizei a aproximação. Agora, se a fonte se afasta, então você usa o mais.
Para o observador é o contrário, né? Ó, no observador você usa o mais, você lembra que na aproximação apareceu lá na dedução, né? O mais aqui mesmo. Agora, se o observador está se afastando, então você usa menos. Tudo bem? Fato é, pessoal, que para a frequência, quando acontece a aproximação, ela vai aumentar aparentemente. E quando há afastamento, ela aparentemente diminui, ela é menor. Tá legal, pessoal? Muito bem, pessoal, vamos fazer uma questãozinha aqui da apostila de vocês, página 52, questão número 2. Vamos lá, ó. Quando uma ambulância se aproxima ou se afasta de um observador, este percebe uma variação na altura do som emitido pela sirene. O som percebido fica mais grave ou mais agudo, né? Qualidade fisiológica do som, grave e agudo, show. Esse fenômeno é denominado efeito Doppler. Considerando o observador parado, vamos lá, ó. O observador parado, beleza. O som percebido fica mais agudo à medida que a ambulância se afasta, nada a ver. B. O som percebido fica mais agudo à medida que a ambulância se aproxima. Resposta letra B. O som percebido fica mais agudo, né, frequência maior, à medida que a ambulância se aproxima. Vamos ver o que está errado nas outras, né? Letra C. A frequência do som emitido aumenta à medida que a ambulância se afasta. Não. O comprimento de onda do som percebido aumenta à medida que a ambulância se aproxima. Se a ambulância se aproxima, a frequência fica maior e o comprimento de onda fica menor, né? Letra E. O comprimento de onda do som percebido é constante. Não, não é constante, porque a frequência não será constante quando há efeito Doppler. É por isso que a resposta é letra B mesmo. Tá legal? Vamos aqui para mais uma questão, lá da página 56, a questão é a número 6. Ela fala bem assim, ó. Um alarme de segurança que está fixo é acionado produzindo um som com frequência de 735 Hz. Beleza? Então eu vou anotar aqui que a frequência é igual a 735 Hz. Já vou anotando os dados, hein? Ele continua aqui dizendo que considere que a velocidade do som no ar como sendo de 343 metros por segundo, velocidade do som no ar, igual a 343 metros por segundo. E aí, quando uma pessoa dirige um carro em direção ao alarme e depois se afasta dele com a mesma velocidade, observa uma mudança na frequência de 78,4 Hz. Então vamos lá. Eu vou considerar com vocês, pessoal, que, para ficar fácil, hein, F1 vai representar a frequência na aproximação. Tá legal? Na aproximação. E F2 representará a frequência durante o afastamento. Tudo bem, pessoal? Queria lembrar para vocês que durante a aproximação a frequência é maior. E durante o afastamento, a frequência aparentemente percebida pelo observador é menor. Beleza? Então quando ele fala aí que observa uma mudança na frequência de 78,4 Hz, isso significa que a diferença entre a frequência vindo pela frequência indo vale 78,4, né? E como a frequência maior é na aproximação, então eu digo para vocês que F1 menos F2 é igual a 78,4 Hz. Uma outra coisa que a gente não colocou aqui como dado é que o alarme está fixo. E é o alarme que está emitindo, né, a onda sonora. Então aqui nós já sabemos que a velocidade da fonte equivale a 0. Tá legal, pessoal? Muito bem. A frequência ouvida pela pessoa quando ela se aproxima da sirene é maior ou menor do que se ouviria se ela estivesse parada? Justifique. Pessoal, isso aí é um bom exercício para você justificar, tudo bem? Mas como você viu durante essa aula de hoje aí, pessoal, a frequência que é aparentemente ouvida pelo observador durante uma aproximação a uma fonte, você sabe aí que essa frequência, pessoal, ela é
maior. Por quê? A fonte está parada, o observador está indo em direção à fonte. Quando o observador vai em direção à fonte, as frentes de onda sonora vão atingindo o observador mais vezes por segundo, devido ao movimento dele, né? Então por isso que ele ouve aparentemente uma frequência que é maior. Tá legal? E aí você pode concluir aí. Legal? Vamos para a letra B logo aí, pessoal. Letra B. Qual é o módulo da velocidade do carro? Dentro do carro está a pessoa que está ouvindo o sinal, lá o sinal da fonte, né? Então qual que é a velocidade do observador, né? O carro e o observador estão na mesma velocidade. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Aqui tem duas coisas que eu não conheço, né? Pensando aí na matemática da coisa. Eu não conheço a velocidade do observador e eu não conheço a frequência, o valor da frequência aparente, seja na aproximação, seja no afastamento. Eu sei que a diferença entre elas é 78,4 Hz. Legal? Mas o valor eu não sei. Então o que eu vou sugerir para vocês aqui agora? A gente vai fazer, sabe o que aqui? Nós vamos encontrar uma relação entre a frequência aparente e a velocidade do observador nos dois casos. E aí a gente vê o que a gente faz. Tudo bem? Por exemplo, pessoal, primeiramente, eu vou pensar aqui, vou até diminuir um pouquinho. Eu vou pensar aqui primeiramente na aproximação. Na aproximação. Legal? Durante a aproximação, pessoal, você lembra lá em cima que nós chamamos a frequência de F1, né? Então vamos colocar aqui na equação, galera. A frequência aparente é igual à frequência real, que multiplica quem? A velocidade do som, vou colocar só Vs. Como é a aproximação e a fonte está parada e o observador está em movimento de aproximação, lembra que eu falei agora há pouco para vocês, né, pessoal? Na aproximação do observador, eu vou usar um mais, né? E aqui a velocidade do observador dividido pela velocidade do som. Como a fonte está parada, e você lembra da equação, né? A velocidade da fonte fica embaixo, eu posso eliminá-la, né? A fonte está parada, então fica só a velocidade do som aqui embaixo. Beleza? E aí, olha só o que eu vou fazer, pessoal, para ficar uma coisa mais organizada. Olha só. F1 vai ser igual a 735 Hz, que é a frequência F. E eu posso reescrever isso aqui dessa seguinte maneira. Dividido pela velocidade do som, 343 metros por segundo, multiplicado pelo que está no numerador lá do parênteses, que é 343 mais o valor da velocidade do observador que eu não conheço. Por favor, tá, aluno, aluna, eu não posso cortar esse 343 com aquele ali. Tá legal, galera? Muito bem, pessoal. Eu vou deixar assim essa primeira relação, essa primeira equação. Deixa ela separadinha aqui, né? Eu encontrei o que eu queria, né? Uma relação aí matemática entre a frequência aparente na aproximação com o valor da velocidade do observador. Eu vou fazer essa mesma coisa agora, pessoal, com a frequência no afastamento. Eu vou até aproveitar esse ladinho aqui, porque todo o espaço aqui tem que ser bem aproveitado. E durante o afastamento, o que vai mudar aí, né, pessoal? Muito bem. Bom, no afastamento nós chamamos aí a frequência de F2, né? Afastamento, velocidade do som, menos agora, né, a velocidade do observador. E como em toda questão a fonte está parada, então eu não vou colocar velocidade da fonte por conta de seu repouso. F2 é igual a quem, então, pessoal? F2 vai ser igual a 735, vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de lá, dividido por 343, que multiplica o que está dentro do parênteses, né? 343, agora dessa vez com menos a velocidade do observador, né?
essa aqui vai ser a nossa segunda equação. Tudo bem? Agora veja bem, rapaziada, olha que interessante, nós temos duas equações. Quer dar nome aos bois? Vamos lá então, por exemplo aqui, ó, eu vou chamar a primeira equação de A e a segunda equação de B, né? Olha, na equação A, eu não sei quanto que vale F1 e também não sei quanto que vale a velocidade do observador. Na equação B a mesma coisa, só que agora para F2, né? E a velocidade do observador. Só que como você pode ver aqui, eu conheço a diferença entre essas duas frequências. Eu conheço qual que é a diferença entre F1 e F2. Então, justamente isso que eu vou sugerir. Oh, meu Deus do céu. Que eu vou sugerir aqui agora pra gente. Tá legal? Eu vou fazer aqui, então, utilizar aqui a diferença. Quer ver só? Deixa eu dar aproximar bem aqui para aproveitar bem o espaço. Eu sei, pessoal, que 78,4 é isso mesmo? 78,4 Hz representa aí a diferença, né, entre F1 e F2. Tudo bem? Lembra quanto que vale F1 e F2, né? Ó, F1 e F2 são praticamente iguais, só que o F1 tem um mais e o F2 tem um menos, né? Lá na velocidade do observador. Então fica mais ou menos assim, ó. 78,4 vai ser igual a... Bom, F1 é 735 dividido por 343, que multiplica, você lembra, né? É a parte com o mais. Velocidade do som, 343, mais a velocidade do observador. E aí eu vou subtrair isso do valor de F2. 735 dividido por 343, que multiplica 343 menos a velocidade do observador. Tá legal? Vamos considerar esses dois termos aqui na nossa operação. Esse termo e esse termo. O que os dois termos têm em comum? Igualzinho ali, né, pessoal? Ó, não adianta falar esse 343, porque esses dois estão dependendo ali da soma e da subtração, cada um no seu, né? Só que repare que os dois têm 735 dividido por 343, iguais, né? Beleza. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar em evidência os 735 dividido, não é 4, Alex, é 343. Beleza? E aí, vamos repetir aqui a operação de quem sobrou, né, pessoal? Por exemplo, para organizar melhor aqui a brincadeira, vamos fazer um colchetezinho, né? 343 mais velocidade do observador menos 343 menos a velocidade do observador. Tá show? Bom, a nossa conta aí tá começando a ganhar forma, né, pessoal? 735 dividido por 343, e aí fica quem? Olha só, galera. Eu coloquei esses colchetes aí, não foi à toa, não. Repara só, eu vou repetir aqui os primeiros elementos ali, ó, com mais. E aqui, pessoal, só toma cuidado para você trocar o sinal de quem está dentro do segundo par de colchetes ali. Beleza? Por conta desse menos que está aqui do lado de fora. Tá legal? Então, o 343 que está positivo lá dentro fica negativo. E a velocidade do observador, que lá dentro está negativo, fica positivo. Né? Muito cuidado, é fácil da gente errar essas coisas aí, tá, pessoal? Um 343 positivo com um negativo, eu posso eliminá-los aí da brincadeira. Tá legal? Então fica como aqui, galera? 78,4, que vai ser igual a 735 dividido por 343, multiplicado por VOB mais VOB, são 2 VOB. Tá legal? Para fechar aqui nossa brincadeira, pessoal,
Olha só, eu vou passar esse cara para lá multiplicando, né? E esse cara para cá dividindo, beleza? Então fica bem assim, ó. 78,4 vezes 343 dá 20... Quanto? 26.891,2. Aí tu lembra que o 735 passou para lá dividindo, beleza? Isso aí dá quanto? 2VOB é igual a 36,59. VOB é igual a 36,59 dividido por 2. Então o valor da velocidade do nosso observador fica aproximadamente igual a 18,3 metros por segundo. Essa é uma questão discursiva, tá, pessoal, de efeito Doppler. Uma excelente questão de efeito Doppler, diga-se de passagem, tá, galera? É uma questão que mexe com a nossa interpretação e eu espero que da forma como nós fizemos aqui hoje, foi claro para você. Beleza, pessoal? Então, na letra A maior, né, pelo argumento que eu já expliquei, espero que você possa completar isso aí. E a velocidade aí do carro é de 18,3 aproximadamente aí metros por segundo, que em quilômetros por hora dá 66 quilômetros por hora. Show? Muito bem, galera. Bom, o efeito Doppler é um fenômeno acústico, né, galera? Que ele acontece, por exemplo, ele é apresentado, né, por exemplo, na parte de ondulatória em relação à acústica, né? Porque é mais fácil, o exemplo é melhor, é mais fácil assim falar de ondas sonoras, né, com o efeito Doppler. Tá certo, pessoal? Só que anote no seu caderno aí também, galera, que o efeito Doppler, ele funciona para qualquer onda. Tá legal? Vou te dar aqui alguns exemplos. Alguma vez você sintonizou, por acaso, uma estação de rádio dentro do carro em movimento? Pois é, pensa comigo. A antena lá da rádio, sei lá, Jovem Pan FM, 100.1 MHz, ela está estática, parada. E o carro que você está ouvindo o rádio está em movimento. Então, por exemplo, na hora que há a transmissão de uma estação de rádio, mesmo que muito pouco, né, comparado aí à velocidade de uma onda de rádio, que é a velocidade da luz, pessoal, qualquer movimento de carro é meio que irrelevante. Mas existe ali um pedacinho de relevância sim, né? Na transmissão de uma estação de rádio, pessoal, eles têm que levar em consideração o efeito Doppler. Por quê? Porque a pessoa que está sintonizando pode estar parada ou pode estar em movimento. Alguma vez você já atendeu um celular, entrou na internet usando dados móveis, enviou SMS, recebeu chamada, essas coisas assim, também numa situação que você está em movimento? Pois é. As companhias de celular, por exemplo, pessoal, na hora de enviar o seu produto, né, também tem que considerar o efeito Doppler, porque a transmissão das ondas utilizadas no celular, que são micro-ondas, está lá em repouso, só que os usuários muitas vezes estão em movimento. Tá certo, pessoal? Tu já deve ter ouvido falar, por exemplo, galera, do exame, né, de ultrassonografia com Doppler. Já ouviu falar sobre isso? Eu, por exemplo, já fiz uma vez um exame de ultrassonografia utilizando o método do Doppler. Porque o médico ele queria avaliar qual que era o nível, digamos assim, de circulação do sangue numa parte do corpo. Pensa comigo, pessoal. O ultrassom é enviado, né? Por exemplo, vamos imaginar que o médico quer saber qual que é o nível de circulação do sangue no meu antebraço aqui, assim. Ele vai passar o ultrassom vai enviar aquelas ondas ultrassônicas, né, com frequência de maior do que 20 mil Hz, no meu braço. Por exemplo, essa onda vai atingir o glóbulo vermelho lá de uma veia, sei lá, vai refletir de volta para o aparelho
com uma informação de frequência alterada por conta do efeito Doppler, né? O emissor de ondas ultrassônicas está parado, só que o fluxo de sangue é contínuo, né? Então o som vai com uma frequência, bate no glóbulo vermelho, volta com uma outra frequência. Então a máquina consegue ali descobrir qual que é a velocidade do sangue naquela parte do seu corpo, enfim, para dar o diagnóstico lá. Então assim, pessoal, o efeito Doppler ele é muito utilizado em várias áreas mesmo, inclusive na astronomia. Se liga só nessa história aí, pessoal. Se liga, ó, em meados lá da década de 1910, iniciando ali as pesquisas por volta de 1912, alguns cientistas eles constataram uma certa movimentação, digamos assim, de alguns corpos celestes que foram verificados, né? Essa movimentação, ela foi, digamos assim, né, estimulada por conta de quê, galera? Por conta do que os cientistas viam na hora de observar um astro, né? Quando astrônomos vão estudar um astro, por exemplo, uma estrela, né? Um passo muito comum que acontece no processo científico lá é fazer um experimento de espectroscopia. Como assim? A luz daquela estrela, por exemplo, traz algumas informações de cores. E a espectroscopia é tipo como se fosse algo que você pode colocar associado a um telescópio, que quando você olha para ele, pessoal, você não vê a cor só, você vê a cor separada. O espectroscópio ele consegue separar vermelho do laranja, do amarelo e tal, até o violeta, né? E esses cientistas, nesse processo de espectroscopia, eles verificavam que muitos astros que eles estudavam estavam avermelhados, digamos assim, voltados para o vermelho, né? E a partir disso aí, pessoal, surge a ideia do universo não estático, né? Por exemplo, aí a ideia do universo em expansão. Até que no ano de 1929, um cientista estadunidense, né? É engraçado a gente falar de cientistas estadunidenses, por exemplo, aí, porque a grande maioria dos pensadores e cientistas são europeus, né? Pelo menos os livros trazem isso pra gente, esse eurocentrismo científico, né? Só que em 1929, né, o astrônomo Edwin Powell Hubble, né, ele identifica o desvio para o vermelho de algumas nebulosas, né, ao qual ele estava verificando. Tá legal? E desvio ao vermelho, né, redshift, que é o nome aí. Mas a ideia é assim, por que vermelho? Sabe? Por que vermelho? Por que existia uma tendência dos astros, né, dos corpos celestes, em emitir ali o vermelho, mais do que outras cores, por exemplo? Pensa comigo, pessoal. Olha só, rapaziada. Você deve lembrar, né, de algum slide atrás, que quando há um afastamento entre fonte e observador, a frequência diminui, né? A frequência aparente é menor. Quando há uma aproximação, a frequência aparente ela é maior, ela aumenta. Tá legal, pessoal? E como o efeito Doppler não acontece só com o som, também acontece com a luz, o que acontece aqui, gente? Olha só. Nós temos aqui as cores do espectro visível, né? Violeta, azul, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. E assim, galera, o violeta é uma faixa de cor que tem a maior frequência e, portanto, o menor comprimento de onda. Menor comprimento de onda. Tá legal? E o vermelho tem a menor frequência e o maior comprimento de onda. Maior comprimento de onda, então. Beleza? Então, por que aparecia nesse espectroscópio essa tendência do vermelho? Porque pensa só, pessoal, vamos imaginar que nós somos um observador na Terra, né, estático. Vamos imaginar que a Terra está parada, por exemplo. Imagine, né? E a estrela que eu estou observando, ela está se afastando de onde eu estou. Né? Um movimento relativo de afastamento. Olha,
No afastamento, a frequência diminui. E se a frequência diminui, isso tende, a frequência maior é o violeta, mas a menor aqui é o vermelho. Então esse desvio ao vermelho se deve ao fato de que o vermelho tem a menor frequência. Então assim, o fato de que esses corpos celestes estão avermelhados, isso indica que simplesmente eles estão se afastando, por exemplo. Tá legal? E aqui, por exemplo, olha só, eu tenho aqui duas figurinhas para vocês aqui, né, galera? Se a estrelinha está se afastando, né, o que esse observador vai ver seria mais voltado para o vermelho. E quando a estrelinha se aproxima, é mais voltado para o azul, anil, violeta, por exemplo, aí. Tá certo, pessoal? Galera, olha só, essa foi a nossa aula final de acústica. Espero que você possa aproveitar bastante. Tá legal, galera? Agora, na sequência, gente, nós teremos aí a parte final da nossa matéria, que é a parte lá do movimento harmônico simples, que nós começamos a estudar melhor a partir de semana que vem. Beleza, galera? Bom, rapaziada, fique com Deus aí, gente. Tudo de bom. Até a próxima. Fui.